Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade ao desfrute do livro O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, do nosso irmão amado Pedro Dong. Nós já desfrutamos, temos aí um vídeo produzido a respeito do capítulo 1. O capítulo 1, nós vimos que o título é O Ministério da Nova Aliança. E agora, nesse momento, quero desfrutar com vocês os principais pontos do capítulo 2, cujo título é O Enviado de Deus. O Enviado de Deus. Antes de mais nada, precisamos perceber que o propósito, o desejo de Deus é trazer, é inserir o homem na sua glória. Esse é o maravilhoso convite de Deus ao homem. Então Deus deseja nos levar a desfrutar da sua comunhão na glória. Isso é maravilhoso, mas como isso é possível? Como Deus vai nos conduzir, nos inserir na sua glória? Então, desfrute, acompanhe a produção dos vídeos a respeito de cada capítulo desse livro. E não apenas isso. Encorajo a adquirir o seu livro. Entre em contato conosco para que você possa participar e desfrutar desse livro na sua casa, onde você estiver. Então Deus deseja inserir todos nós, todos os seus filhos, na sua glória. Como isso vai acontecer? Previmos o capítulo 1 e agora, dentro do capítulo 2, a continuidade dessa realização do propósito de Deus. Como? Através dos seus enviados. Em cada época, Deus envia seus profetas, seus ministros, para conduzir o seu povo a um objetivo. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel estava lá cativo no Egito. Então Deus levantou quem? Moisés. Moisés, ele cresceu em toda a ciência do Egito e, claro, a sua mãe ali presente falou sobre o povo de Israel. E ele sabia que ele ia ser o enviado de Deus para conduzir o povo. Então, de repente, aos 40 anos de idade, ele, ao ver uma briga de um egípcio com um hebreu, o que ele fez? Ele foi logo defender o seu povo e matou aquele egípcio. Ali, o que aconteceu? Ele teve que fugir para o deserto, fugir para bem longe, para que não fosse morto. Um princípio que nós podemos tirar aqui, que foi o que o livro nos trouxe, eu até inclusive, eu vou ler aqui para a nossa compreensão. Olha só, na página 26 diz: não pense que Deus usa você por sua própria capacidade. Moisés, talvez quando foi defender o hebreu, matando o egípcio, ele, na sua capacidade, ele achou que ele poderia fazer algo para Deus. Eu sou o libertador e aqui eu vou defender o povo. Mas não é assim. Ele preparou Moisés e nos está preparando também. Moisés tornou-se adequado no momento em que se achava incapaz de fazer algo para Deus. Então veja, aos 40 anos de idade, ele quis fazer algo para Deus, mas deu errado. Por quê? Porque não é por nossa capacidade humana. Já quando o Senhor chamou ele, aos 80 anos de idade, nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 3, quem tiver com a sua Bíblia pode acompanhar. Versículo 10 diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha o capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor:
Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, aquele mesmo Moisés, que aos 40 anos se julgou capaz de agir, agora, quando ele já estava por volta de 80 anos, ele disse: Eu não sou eloquente, eu não sei agir, né? Quem sou eu para ir até Faraó? Então foi nesse momento que Moisés se achava incapaz de fazer algo para Deus, é que ele se tornou adequado para Deus. Então, é um grande princípio para um enviado de Deus é perceber que Deus não Deus não usa a pessoa conforme a sua própria capacidade. Isso é muito importante. Um outro ponto que o livro nos traz a respeito de um enviado de Deus é que há um grande problema daqueles que estão sendo conduzidos por tal enviado não reconhecê-lo como um verdadeiro enviado de Deus. Aqui nós vemos o exemplo lá em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, o versículo 1 fala: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Olha o versículo 2. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então, aqui nós vemos esse grande problema de não reconhecer o enviado de Deus. No Antigo Testamento, Deus escolheu Moisés para conduzir o seu povo. Então, o que Moisés falava era o falar de Deus. Aqui, Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, por causa de um pretexto, eles questionaram essa autoridade delegada por Deus, que era Moisés. Então surgiu aqui, o que nós vemos? Uma ambição, um desejo de estar à frente, um desejo de ter uma posição de destaque. E aqui fala que Moisés não se defendeu, pelo contrário, o versículo 2 diz: o Senhor ouviu. Então o Senhor saiu em defesa daquele seu enviado, né? E assim trouxe consequências. Tiveram essa rebelião, tiveram lepra, tiveram que ficar afastados e atraso. E o povo de Israel ficou parado por 7 dias, não pôde avançar. Então a gente precisa perceber quão grave é o problema de não reconhecer aquele que o Senhor enviou. Ó Senhor Jesus, precisamos ter essa percepção, precisamos ter um coração puro, estarmos numa posição correta diante de Deus e diante daqueles que o Senhor enviou. Não é verdade? Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é por nossa capacidade, não é por nossa suficiência. Quanto a nós precisamos estar numa posição adequada, ou seja, simples, humilde e percebendo que é o Senhor quem nos usa, é o Senhor quem nos envia, não é verdade? Então, aqui nós podemos destacar um grande segredo. Qual é o segredo da bênção? O cerne, o grande ponto
para nós sermos abençoados? Qual é? Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então vejam, os irmãos de Tessalônica, ao ouvirem a palavra do apóstolo Paulo, eles não receberam como palavra de homens, mas receberam como sendo a palavra de Deus, porque de fato era a palavra de Deus. Então, o segredo de nós sermos abençoados é, ao ouvirmos a palavra do seu enviado, é receber como a palavra de Deus. E não apenas receber, né? Porque receber o que é? É crer. Então, recebo crendo nessa palavra. Isso é importante, porque ao receber dessa forma, ela opera, a palavra opera em nós. Ó Senhor Jesus! Por isso precisamos avançar e perceber que o Senhor tem os seus enviados e nós precisamos crer, precisamos receber essa palavra. Então, em relação ao Antigo Testamento, quem era o profeta escolhido, enviado? Moisés. Mas no Novo Testamento, na era que nós estamos, Deus enviou seu Filho. E Jesus Cristo é o profeta. Olha só, o que fala no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos abrir? Aleluia. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Então Moisés era o profeta do Antigo Testamento, ao passo que Jesus é o profeta do Novo Testamento. E nessa experiência dessas duas pessoas, né, Moisés e o Senhor Jesus, nós podemos extrair muitas lições para, como líderes, como aqueles que o Senhor enviou, aqueles que estão à nossa frente, e nós também, como aqueles que conduzem, levam os outros ao Senhor, percebemos que essas características precisam nos dar direção no nosso serviço a Deus. Então vamos lá. Primeiro, um profeta de Deus não fala por si mesmo. Então, não sou eu que vou falar aqui a respeito da minha pessoa. Olha o que o Senhor Jesus disse em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o profeta de Deus não fala por si mesmo. Como nós identificamos quem é um profeta? É aquele que não fala, não vai ficar dando testemunho de si mesmo, não é? Olha o que João, continua aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30 e 32. Do 30 ao 32. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Aqui é o Senhor Jesus dando esse testemunho que, olha, eu não faço a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha que lição importante. Se eu estou falando de mim mesmo, testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32. Versículo, ó, e sei, 32. O outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. 2 Coríntios, capítulo 10, olha o que fala. Versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então o profeta de Deus que fala, que fica dando testemunho de si mesmo, peraí, será que ele é um enviado de Deus? Pela palavra, nós percebemos que não. Por quê? Aquele que a si mesmo se louva não é aprovado por Deus. Queria trazer aqui a fala de um grande pregador lá do século XIX, D.L. Moody. Ele disse assim: sempre há como saber quando um homem está muito longe de Deus. Ele sempre fala de si e como é bom. Veja, sempre há como saber quando um homem está muito longe de Deus. Ele sempre fala de si e como é bom. Ao olharmos para muitos, aí encontramos muitas pessoas que fazem isso, muitos cristãos, muitos líderes, inclusive. Ó Senhor Jesus, isso precisa ser uma lição para nós. Nós não podemos ficar aqui dando testemunho de nós mesmos, né? Não é assim, esse não é um princípio de um enviado de Deus. E se aquele que fica falando de si e fala que é bom, mostra que está muito longe de Deus. Senhor Jesus, que lição. Olha um outro ponto. O que confirma ser a pessoa enviada por Deus são suas obras. O que dá testemunho de nós são as obras que executamos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, o que falou precisa cumprir. Não é? Não é uma questão aqui de nós agirmos como vidente, que vai acontecer isso na sua vida. Não. O princípio aqui, o que é ser um profeta? O que o enviado faz? Não é? É uma outra característica. Ele fala a palavra de Deus. Né? Então, não vai aqui ficar falando o que vai acontecer na vida das pessoas. Não. Ele transmite, ele prega a palavra, ele fala Deus para as pessoas. Ele é um sacerdote que leva Deus para as pessoas, né? Leva Deus até eles e leva eles até Deus. Então, o profeta, o que ele falar, precisa cumprir. Olha só um outro versículo. João, capítulo 5, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Isso é o Senhor Jesus falando. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou.
Então, que grande princípio! Não é o profeta de Deus, ele não fala por si mesmo, e sim as suas obras confirmam que ele foi enviado. O Senhor Jesus é o grande profeta. Ele foi enviado por Deus. E olha o que fala Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o Senhor confirma a sua palavra por meio de sinais. Louvado seja o Senhor, que tudo que Ele tem falado no nosso meio, através dos irmãos que estão à nossa frente, através dos profetas, né, daqueles que o Senhor enviou para nos conduzir, Deus tem confirmado através dos sinais, através de muitos testemunhos, né, muitas pessoas sendo contatadas por meio da pregação do Evangelho, ali testificam que, né, dão glórias a Deus, olha, estavam a ponto de cometer um ato criminoso ou até mesmo atentar contra a própria vida, e quando um irmão foi lá, ofereceu uma oração, perguntando, posso orar por você? Né? Abordou tal pessoa na rua e fez essa pergunta, aquela pessoa desistiu daquele propósito maligno. Irmãos, isso não é um sinal do que o Senhor está confirmando o que Ele está fazendo no nosso meio? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por aqueles que Ele enviou e estão à nossa frente nos conduzindo. Amém? E olha um outro princípio. O enviado de Deus não busca sua própria glória ou vontade. Então, aquele que o Senhor enviou, ele está aqui para falar de Deus, para falar a palavra, e não para ficar fazendo a sua própria vontade. O Evangelho de João, capítulo 6, vamos ver aqui, ó, capítulo 6, versículo 54. E até o 56. Aqui o Senhor Jesus falou uma palavra que muitos não entenderam. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, imagine você ouvindo tal palavra. Comer da carne do Senhor, beber do seu sangue, não é, aos olhos, aos nossos ouvidos naturais, nós não vamos achar estranho? Não é? Olha o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Será que não é essa a nossa condição de, ao receber a palavra, né, como pura palavra de Deus, e a gente sentir como sendo um duro discurso? Ó Senhor Jesus, o que está acontecendo hoje, né, no meio cristão? Muitas vezes os líderes pegam e misturam a palavra para se tornar algo mais gostoso à boca dos seus ouvintes. Ou então buscam aí atualizar ou querer, né, colocar uma pitada de fermento, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Para ficar macio, né? Porque a palavra é muito dura. Olha o discurso que o Senhor Jesus falou aqui. Comer da sua carne, beber do seu sangue.
Senhor Jesus, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos exercitar o nosso espírito, porque as coisas espirituais se perscrutam, desfrutamos exercitando o nosso espírito. Não é com a nossa mente carnal, não são com nossos olhos, nossos ouvidos carnais. Nós precisamos exercitar o espírito para receber e compreender a sua palavra. Então, precisamos ver que o profeta de Deus, o enviado de Deus, ele transmite a sua palavra, independente se aquela palavra vai soar como um duro discurso ou não. Porque o seu objetivo, o seu foco é falar Deus para as pessoas, cumprir a missão daquele que o enviou, não é? É assim que Paulo falou também. Olha só um versículo lá em Timóteo, quando ele falou do bom soldado, né? Ó o versículo 4, de 2 Timóteo capítulo 2. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Numa outra tradução, na Almeida atualizada, diz assim, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja, irmãos, então ele tem um objetivo, ele tem um foco, é falar Deus, é pregar o Evangelho. Qual é o seu objetivo como cristão? Precisa ser esse. Porque o Senhor, ao mesmo tempo que tem aqueles que o Senhor enviou, estão à nossa frente, nos conduzindo na vida cristã, são nossos líderes, nós também, o Senhor também nos enviou. Enviou para a pregação do Evangelho, enviou para cuidar das pessoas, para apacentá-las. Então, como um enviado de Deus, você precisa perceber que não pode falar de si mesmo. Não ficar dando testemunho de si, não se louvar, não louvar a si mesmo diante dos outros, porque Deus não aprova, não é? E perceber que o Senhor confirma os seus enviados através de sinais. Tudo que o Senhor fala, Ele confirma através de sinais. As obras de Deus, dos seus enviados, Deus confirma. Então, o testemunho está onde? Nas obras. Mas as obras, elas precisam o quê? Ser fruto de um viver em espírito. Então, um enviado de Deus precisa desfrutar, precisa se alimentar da palavra, precisa exercitar o espírito, precisa ser aquele que coopera com o Senhor. E quanto a nós, amados irmãos, precisamos crer. Crer como de fato é a palavra de Deus falada através dos seus servos. Então, ao crer, como aconteceu com os irmãos de Tessalônica, tal palavra vai operar eficazmente, vai operar através de um poder de excelência na nossa vida. Você quer essa bênção? O segredo está aí. Vamos crer? Vamos receber a palavra do enviado como aquela palavra que verdadeiramente vem de Deus? Não ficar ali duvidando, Satanás muitas vezes coloca dúvida na nossa cabeça. Você está vendo que o que o enviado falou se cumpriu, o Senhor confirmou através de sinais. O que você está esperando? O que eu estou esperando? Segue junto, no mesmo propósito, tratando do nosso velho natural, qualquer ambição, orgulho, não fazer como Arão e Miriam. Pelo contrário, o Senhor está falando, vamos seguir, vamos avançar. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Jesus é o Senhor.